Joe, foi meu orientador de mestrado e doutorado, que é a ponte de teoria da história e história da América, que são os dois campos que ele estuda, né? Então, por isso que podemos perceber que no discurso dele, na narrativa dele, a preocupação é principalmente entender o nosso contexto latino-americano, a nossa realidade, a nossa historicidade, a nossa narrativa, né? Trazer toda essa carga teórica, metodológica, para entender os várias narrativas, discursos da história da América. Então, pode ficar à vontade. Quem gostaria de começar com uma pergunta? Não sei se o Renato já tem. Olha, antes de tudo, na verdade, eu só queria parabenizar ao professor Eduardo. Me senti muito próxima ao seu estilo, na verdade, assim, não com a parte de teoria propriamente dita, porque eu sou professora de História da América, mas o jeito de dar aula, né? Quando você falou que sente falta, inclusive, de poder estar presencialmente para fazer suas piadinhas, meus alunos me conhecem. Renato está de prova aí, né? Que sabe que eu também gosto muito de brincar, né? E essa coisa de a gente ficar quase que num monólogo, né? Esperando que as pessoas respondam, realmente acaba. Ah, não é a mesma coisa, não tem jeito, né? A gente tem que se adaptar às circunstâncias, lógico, não podemos reclamar, porque ainda bem que pelo menos conseguimos trabalhar, estamos todos com saúde, e isso é o mais importante nesse momento. Mas eu senti que a maneira como você trabalha matemática tão árdua faz com que ela se torne efetivamente muito mais apetecível. Então, até quem desconhece, né, a obra do autor, eu tenho certeza que a partir desta tarde já vai correndo, né, nem que seja escrita de história, que é difícil pra caramba, né, mas a gente sabe que talvez seja o livro de cabeceira do historiador que quer, no caso, entrar um pouco mais profundamente na teoria, porque, sem dúvida, em termos de obras, o setor deixou um monte de coisas importantes, mas a escrita da história ainda continua sendo aquele que, querendo ou não, todos nós, em algum momento, temos que conhecer. Então, assim, eu estou... Por mais que o fato de estar na rua, né? Agora você vê que eu já estou em casa, estou até na cozinha, porque, enfim, também tomar um cafezinho. Cafezinho não, chá preto, que eu sou viciada em chá preto. Mas, pelo menos, agora eu estou em casa, só que eu consigo ir acompanhando, né, a discussão, e da minha parte, realmente, foi bastante agregador a maneira como você trabalha a obra dele, porque nada como você ter a visão de quem conhece mais profundamente não só a obra, mas a biografia, que eu achei extremamente interessante. Confesso que não conhecia, e aí a minha mente sórdida falou assim: ah, por isso que o Papa Francisco fala tanto dele, agora eu entendi, né? Outras coisas mais, né, por trás, mas foi assim, muito, muito legal mesmo, né? Porque é isso. Até o que você falou do setor sempre está preocupado com gente, né? E não com massa. É essa a grande questão também que nós temos hoje, que cada vez mais reafirmar. Porque nós não somos só números, somos individualidades, está aí. O próprio setor. A partir do momento que você trouxe para a gente a biografia, olha, eu te confesso que eu agora vou começar a olhar com os olhos, né, para os escritos dele. Então, assim, eu estou absolutamente satisfeita, sou muito bobona, não repare, eu fico até impressionada. Estou arrepiando aqui. O Austin já sabe, né, Austin? Que eu aqui não é muito boa da cabeça. Mas, assim, eu estou muito feliz. Falo por mim, né? Espero que os alunos que estão participando estejam tendo também essa, enfim, essa visão panorâmica, né? Que de certo modo faz com que a gente realmente consiga compreender melhor agora, a partir de agora, a obra do Sertor. Então, eu estou muito agradecida, realmente, agradecida a você, Eduardo, e agradecida ao Washington, né? Por nos ter colocado, digamos, em contato, assim, por mais que seja virtual, mas já está muito bom. Eu estou muito agradecida. Eu que agradeço a chance de partilhar um pouquinho. Realmente, é uma obra. Veja só, o Sertor faleceu em 86.
em certo sentido, talvez muita coisa era para estar mais ultrapassada ou algo assim. E não, eu realmente eu volto aos textos e falo, poxa, a ciência foi para cá, foi para lá. A questão da narrativa, né, que demorou para entrar na teoria da história com Hayden White, tá lá na escrita da história tem lá muito clara a ficção, o relato, a narrativa, a construção do tempo, uma série de teses que a gente parece que não via, não se incomodava muito, e que a teoria da história mesmo foi andando para esse campo. Eu realmente gosto, assim, vamos dizer, de dar corpo e alma, aquele velho princípio, né? Quer dizer, autor, vida e obra. Porque também, assim, eu não sou nada estruturalista, para ficar a obra tem a vida própria, juntar um pouquinho. E outra, faz parte de um pensamento coerente, que ele foi desenvolvendo e testando e tentando, gerado em situações e desafios de vida, né? Então, eu gosto sempre de começar falando um pouco de quem ele é, a formação dele, destaco algumas obras, tem outras que eu não falei, para mostrar uma coerência da invenção do cotidiano nesse conjunto. Mas poderia também ter falado de outras coisas. A escrita da história para o nosso campo continua. E aí, o que eu acho mais interessante, que me impactou muito, é essa conjunção mesmo de teoria ou método, quer dizer, a primeira parte da obra, com a parte da história. O ensaio sobre Jean Delery, que é aquele viajante francês que teve no Brasil, né, que conosco aqui, na França Antártica, foi um negócio fantástico, né? Como ele desconstrói e reconstrói o livro, mostrando os lugares ou não. Tem os capítulos sobre o Freud, o que Freud fez da história, 2 capítulos, né? Tem a das possuídas, que é um caso engraçado, engraçadas entre aspas, para a gente hoje, né? Quer dizer, umas freirinhas possuídas pelo demônio, lá na França do século XVII. Ele tem um livro inteiro, de 70, sobre isso, mas aqui na escrita tem só um resuminho desse livro dele, que é um caso também fantástico. Como é que você interpreta uma experiência de possessão? Possessão demoníaca. Então, olha o desafio. Era teatro? Era maluquice? Era neurose? Era loucura? Ele vai lá costurando, sabe? E aí, o interessante é que ele consegue nos dar uma visão plural do fenômeno, sem perder uma coerência interna. O plural até vamos dizer que seria mais fácil, se olhar de vários ângulos e pronto. Mas como é que eu consigo a unidade? Ele consegue fazer as duas coisas. Então, me encanta os dois jeitos. O lado mais de fazer quase com a psicanálise do historiador, que é a primeira parte da escrita da história, e na segunda, o jeito dele exercer isso na pesquisa, diante dos objetos, do campo de pesquisa dele. A formalidade das práticas, que pegam uma transição do campo religioso do século XVII para o XVIII. Então, o jeito dele articular as duas coisas me encanta muito, realmente. E acho desafiador, acho pertinente, acho que aponta coisas para o hoje e para o amanhã, né? Então, acho importante esse momento assim. Quem mais? Vamos ver aí o Washington e a turma. Olá, professor. Fala, Olá, Renato. professor Eduardo, tudo bem? Nossa, Opa. ótima exposição mesmo. Eu tenho 2 questões para o senhor. A primeira, o senhor ainda se lembra como que foi esse primeiro impacto de ter uma obra do Certeau? E a segunda está um pouco relacionada à primeira. Você teria alguma dica de leitura, assim, como que a gente lê Certeau? Porque é uma leitura bem densa. Alguns alunos da graduação podem acabar se perdendo durante o caminho. Então, o meu impacto foi, né, durante o mestrado. Eu, na graduação, passei por cima, como todo mundo. Você está falando? Não estou escutando. Não, Acho é que travou, né? Renato, você está com a mãozinha levantada aí, por isso que parece que está pedindo para falar. Ah, tá. Tô abaixando, desculpa. Então, eu
Na graduação, passei por cima como todo mundo. A gente, na graduação, tem uma visão geral das coisas. É legal quando o aluno, a aluna, consegue ter uma boa experiência com a pesquisa, por exemplo, né? Mas, assim, até a gente conseguir destacar um pouquinho para um conceito, uma teoria, tem que gostar de filosofia, ter esse problema, demora um pouquinho mais. Eu acho que o legal da graduação é mesmo ter uma visão geral da área, né, dos campos, dos temas da história, e quem conseguir ter iniciação científica, ter uma experiência mais concreta de campo, de pesquisa, de análise, poxa, é o que a gente consegue fazer. No mestrado, eu fui trabalhar com o movimento protestante, movimento estudantil dos anos 60, porque eu sabia, eu tinha lido um pouco a presença católica na UNE, na resistência ao golpe e tal. E os protestantes estavam lá, eu sabia, mas não tinha trabalhos. Eu fui e mapeei um pouquinho dois movimentos. Um que sumiu, foi derrotado pela ditadura, assim foi, acabou sendo destruído, que é a Associação Cristã Acadêmica. Esse era ecumênico, se politizou demais, acabou indo. Quem sobreviveu ou foi exilado ou foi para a guerrilha, sabe? Então, esse sumiu. E outro movimento ainda existe hoje, que é a Aliança Bíblica Universitária. Eu mapeei até os anos 70 um pouco dessa história, e foi aí que eu descobri o setor, nesse meu encanto, dos dois lados, tanto da teoria como do jeito de pensar a história, sem reduzir muito uma coisa a outra. Por exemplo, a gente discutia muito a partir do nosso viés mais social ou mais marxista, se a religião contribui alguma coisa ou não, se o fenômeno religioso é tão potente assim para significar as experiências sociais, era sempre um reflexo, era sempre uma projeção de algo, uma ideologia. E aí o Sertor ele fala, não, a gente tem que olhar nessa dinâmica. A própria natureza do que é religioso, ou do que é político, ou do que é social, muda. É cambiante, quer dizer, é redefinido nas brigas sociais mesmo. Isso aqui é religião, isso aqui é política. Vejam só, os generais da ditadura militar falavam para os bispos católicos, epa, não fala de pobre, não, porque isso aqui é comigo, é governo, é questão econômica. Vocês têm que falar de salvação da alma. E o Dom Helder, por exemplo, falava, não posso falar da salvação da alma sem só falar do corpo do coitado, que está com fome, portanto é pobreza. E eu tenho que salvá-lo concretamente para conseguir também, se possível for, salvar a sua alma. E por aí vai, né? Então, essa definição, esses conceitos são disputados. Eu acho que o Sertor não defende uma visão muito essencialista das coisas, e de religião muito menos. Por isso esse negócio do crer que transita, né? Então eu fui descobrindo isso durante o mestrado. No doutorado, que eu trabalhei com os missionários na fronteira atual hoje, Brasil-Venezuela. Foi aí que eu fui um pouco para a história da América de maneira mais concreta, porque, vou falar, é uma brincadeira, mas é real, mas vocês verem como é o mundo da academia. Eu passei para o doutorado aqui na UNB, aqui em Brasília, que é perto aqui de Goiânia, né? São 2h30 de Goiânia. Aí eu passei e tinha um projeto sobre os franciscanos na Amazônia. Eu achava que os franciscanos não havia sido dado um destaque muito grande à presença franciscana. Jesuíta tinha um monte de coisa, outras ordens, e franciscanos foram importantes e não tinham essa relevância toda nas análises sobre o Brasil. O México tem um monte de coisa. Aí meu orientador fez assim, Eduardo, depois eu estava com uns 2, 3 meses de doutorando. Eduardo, apareceu uma bolsa aí, mas você tem que jogar mais o América e Caribe no seu tema. Eu falei, inclusive, falar, homenagear ele, porque está vivo, o professor Jaime de Almeida, né? Grande professor de História da América. Jaime de Almeida, aí eu falei, professor, eu não entendo nada de fronteira Caribe, você tem que me ajudar.
Mas estamos juntos, vamos nessa. Eu preciso da bolsa, né? Então, dei aquela guaribada no meu tema e fui trabalhar o atual, seria um pouco o território hoje do estado de Roraima e do norte do Amazonas, a fronteira onde se encontraram dois rios, Renato. O rio Orinoco, é o rio que desce lá do Caribe, assim, sobe, né? Nossa dimensão. Ele liga o Mar Caribe ao continente. No mapinha a gente olha assim, está descendo. E o rio Amazonas sai aqui do Pará, né, do Atlântico, e sobe. E esses rios têm pouquíssimas zonas de contato, mas tem as duas bacias. A bacia grande do Orinoco, que é toda a Venezuela, quase o grande rio deles lá, e a nossa bacia amazônica. Então, de fato, no século XVIII, os missionários se chocaram lá. Então, qual é a minha pesquisa? São os missionários que subiram aqui, vindo pela coroa de Portugal, né? Subindo o rio Amazonas, e foram para o Rio Negro, e foram subir no Rio Branco, e depois os que desceram são capuchinhos, e os brasileiros são carmelitas. Capuchinhos que desceram o Orinoco e os dois se bateram. E como é que faz agora? Eu vou batizar o índio para quem? Para Jesus, tá? Mas e o rei? O rei da Espanha, o rei de Portugal. E aí eu pego, então, a época dos tratados de fronteira, que é o Tratado de Madrid, né? Santo Ildefonso, depois Badajoz, e faço um pouco esse mapeamento do que eu consegui descobrir. É colônia, então é um período... Não tem a fonte, não, tem muita fonte, mas são fontes difíceis de ler, de difícil acesso, estão lá no arquivo de Belém, por exemplo, tem muita coisa, é difícil de ler. Aí eu fui tentando mapear um pouco esses missionários, as missões, e como isso foi utilizado depois politicamente para definir as fronteiras atuais, Brasil e Venezuela, basicamente. Mas está lá o povo brigando lá em Roraima até hoje, seja por causa da questão indígena, né? Os Yanomami estão morrendo, é bom lembrar. Davi Yanomami, um líder maravilhoso, escreveu um livro que todo brasileiro deveria ler, chama A Queda do Céu. Ele é um xamã Yanomami, xamã, né? Indígena. E os garimpeiros estão lá, os políticos favorecem, então, toda a questão da Amazônia, né? Para a gente parece muito longe, mas não é. Nosso mundo aqui, poxa, né? Não é distante nem geograficamente, nem politicamente, fora a importância que a Amazônia tem no mundo, mas a gente ouve no Jornal Nacional, numa coisa, como se fosse algo assim muito longe. Né? Então, eu trabalhei com essa região e, sim, usei o Sertor, por exemplo. Obrigado. Eu usei o Sertor para entender, por exemplo, como a espiritualidade, o Sertor trabalhou a vida inteira com a mística, o grande objeto de pesquisa dele. Então, como a espiritualidade desses missionários foi sendo reinventada ou recriada nesse contexto de uma floresta, não a floresta de hoje, a floresta do século, deixa eu pensar, 18, né? Imagina lá. Quem é um jesuíta fazer os exercícios espirituais? Eu encontrei em um desses missionários uma espécie de adaptação do exercício espiritual lá de Santo Inácio de Loyola, fundador do jesuíta, para a Amazônia. Aí desenvolvo um pouco isso. A espiritualidade como uma dimensão motivacional, claro, né? Não posso trabalhar, né? Na transcendência. Mas o que esses missionários vinham fazer aqui? Como é que se mantiveram lá 10, 15, 20 anos na Amazônia? Né? Tem isso. O setor está sempre me instigando com essa problemática, com essa temática, mesmo que de vez em quando, sim, a gente tem que fugir também um pouco e volta. Mas eu acho, para mim, um pensador fundamental. Falei muito, né? Falei das minhas pesquisas, falei muito. Não, professor, perfeito. Muito obrigado. Professor, aproveitando que você está falando muito, deixa eu tentar sugar mais um pouquinho. Eu quero, se possível for, a gente ainda tem tempo, porque são 3 horas, que foi a proposta inicial, e gostaria que, se você pudesse nos explicar um pouquinho melhor o conceito de linguagem para dissertor. Porque, até então, no capítulo 2 de Invenção do Cotidiano,
ele cita bastante a questão de Wittgenstein. E o que você poderia nos dizer? O que é linguagem para dissertor? E como é desenvolvido essa linguagem na vida cotidiana entre esses produtores e consumidores? De certa maneira, você disse já bem intrinsecamente na sua exposição. Mas para tornar um pouco mais, digamos, didático e fácil para o nosso público que é diverso, não explica o que é essa linguagem que fala tanto, essa linguagem comum, do homem comum, everyday life, que a própria concepção de Wittgenstein, os jogos de linguagem, ele, de certa maneira, comenta bastante em um dos subtópicos do capítulo 2. E como isso é também uma ferramenta para nós percebermos alguns objetos de pesquisa atualmente. Como podemos usar isso? Em resumo, qual que é a noção de linguagem para dissertor? Qual é essa relação entre produtores e consumidores, que são os próprios consumidores e produtores dessa linguagem? E de alguma dica, sugestões metodológicas de uso na prática da escrita da história. Eu creio que isso vai clarear a minha dúvida e de muita gente, porque, na verdade, pelo que você nos expôs, vendo outros autores que antecedem Dissertou, principalmente entre os anos 30 e 60, o tema de perceber o mundo como uma forma linguística, perceber o mundo por meio de seus símbolos e símbolos linguísticos, a própria vivência, ou até como Schutz, que eu vou falar amanhã. A realidade é linguagem. Mas agora colocando para não no sentido da experiência, mas no sentido da vivência coletiva, que já conceitos se diferem. O que você poderia nos ajudar, professor? Pessoalmente, para mim, seria de grande ajuda. Então, faltou uma perguntinha do Renato antes. Ele perguntou por onde é que começa. Eu acho assim, como sugestão, é bom a gente conhecer um pouquinho quem vai ler, né? Então, ler um artigo sobre é bom. Uma introdução, ter um livrinho sobre o cotidiano até de um professor, agora me fugiu o nome dele, Joisberg, da comunicação, fez uma boa introdução, Michel Dissertou. Na internet você tem esse mundo, digita Michel Dissertou, aparece lá no Google Acadêmico. Eu recomendo muito, claro, além dos meus artigos, os da Virginia Buarque, adoro os textos dela. Tem textos mais antigos, o último dela é mais difícil um pouquinho, é sobre mística, joga mais pesado a discussão da mística, mas ela tem uns mais antigos, boas introduções. E depois, eu sempre recomendo aos alunos partir para cima, né? Quer dizer, você não vai ficar só lendo sobre, que é o mais fácil, aí é o água com açúcar, depois você vai pegar o texto mais duro e depende do seu interesse, né? Então, também não precisa você pegar o livro, ler de capa a capa, vou entender tudo agora. Né? Poxa, eu estou interessado nos viajantes. Leia a análise do Michel Dissertou sobre o viajante lá do século XVI, como ele analisou, o Rian Delery, está na escrita da história. Não, eu quero o cotidiano. Poxa, essa é uma obra pesada. Para ler, mas tem muito intérprete por aí. Né? A questão da religião, eu e a Virginia temos tentado explorar um pouquinho mais o que é a religião para o Dissertou e tudo, né? E tem uma coletânea de textos da Autêntica, que é essa história de psicanálise, que me parece um bom começo. Lá tem texto sobre Foucault, tem um sobre Lacan, tem textos sobre a concepção dele de história, textos variados. Se tivesse a Conquista da Palavra aqui em português, seria uma ótima introdução, mas não tem, então vamos ficar um pouco com esse, mas vai com um artiguinho ou outro e depois você vai fundo, pega o texto dele e depende aí do seu interesse temático. A cultura no plural, hoje não sei, não sei se o pessoal gostaria tanto. Tem bons textos lá no final, eu acho, sobre a questão da cultura e da educação, mas não sei se ele talvez um bom começo.
para o historiador mais tradicional, não falaria tanto. A escrita, sim, a invenção, acho que sim. Sobre a pergunta do Osh sobre a linguagem, olha só, o Sertor está no mundo estruturalista. E ele gostava, viu? Então, além da amizade com o Foucault, da admiração que ele tinha pela inteligência do Foucault, as obras, as palavras e as coisas, aquelas obras dos anos 60, o Sertor ficou muito impactado. O jovem Derrida também, o Sertor ficou muito impactado. Ele gostava, lia, e segundo quem visitou a biblioteca do Sertor, está hoje na Sorbonne, conservadinha e tal, para os estudiosos, aquele conseguiu depois que de falar isso aqui. O Sertor, ele voltou, ele foi para os Estados Unidos trabalhar, na Califórnia, final dos anos 70, ficou lá uns 4 anos. Trabalhou. Não foi na UCLA, foi na outra lá. Aí ele voltou para a França e ele não voltou a morar mais na casa dos jesuítas. Ele alugou um apartamentinho para ele, teve uma liberaçãozinha para ele morar sozinho. Ele aí juntou uns livros. Então, esses livros hoje estão lá na Sorbonne, separados. E livros dele, ele reuniu lá. Então, essa biblioteca que está lá, homenageando ele. Eu não me lembro agora qual dos campos da Sorbonne, mas eu sei que tem. E aí, então, as obras do Lévi-Strauss, que é o grande pai do estruturalismo, né, antropologia estrutural, estão todas lá, todas grifadas, todas riscadas, anotadas. Ele estudava, ele levava muito a sério. Fora a admiração e ele ter sido um amigo do Lacan. Frequentou os seminários do Lacan, estava ali sempre junto. Dizem que quando o Lacan deu aquele seminário sobre a mística, que é o seminário 20, Lacan analisa a Santa Teresa de Ávila e um pouco dessa coisa da alma e da experiência espiritual. Diz que ele consultava sempre o Michel de Certeau, que é o grande estudioso, o grande erudito ali na França, né? Então tinha essa proximidade com o estruturalismo. O estruturalismo, para simplificar assim, uma linguagem muito didática, valorizou demais a linguagem, o código linguístico, como matriz do conhecimento social, ou da análise social, ou das relações humanas, né? Foi o estruturalismo que incorporou a questão da linguística de maneira muito séria nas ciências humanas. Só que Certeau, nesse momento que o Washington está citando, que é dos anos 70, na invenção do cotidiano, ele pega a linguagem, valoriza todo o livro. Todo o livro está mexendo com linguagem, retórica, texto, escrito, fala também com oralidade. Porém, ele tem uma grande influência, que é o que o Washington vai falar amanhã, da etnometodologia, que quer colocar a cultura talvez mais com o pé no chão, a partir dos sujeitos mesmo. O pessoal que foi estudar as comunidades alternativas e já tem uma cultura meio californiana também ali, desse jeito de pensar, muito dialogal. E aí Certeau incorpora nessa obra uma visão muito pragmática da linguagem, muito prática. Por isso, Wittgenstein, que é um autor, para mim, dificílimo, eu não saberia falar nem explicar, nem o Tratados, nem o Investigações Filosóficas, são as duas obras que a gente tem em português. Tem uma de Portugal também, mas são obras muito difíceis de ler. Então, o que é que fica? Fica dessa questão mesmo do jogo de linguagem. E aí a gente tomar a linguagem numa questão muito prática e também nessa perspectiva dialogal. Para falar um outro nome, o Certeau não cita muito, mas daria para comparar com a noção do Bakhtin. O Bakhtin tem a visão da linguagem como diálogo. Ele não tem a visão estruturalista do Saussure, do Lévi-Strauss, da linguagem muito deslocada da sociedade. A linguagem funciona na sociedade. Então, eu acho que o Certeau trouxe a linguagem de maneira muito encarnada, de quem a utiliza. Os jogos aí da linguagem são jogos sociais. São jogos de falar, escutar e ter a semântica, não aquela do dicionário, mas ter aquela que é construída nesse encontro e confronto.
de pessoas, de sujeitos que estão ali trocando ideia, pensando e agindo, né? Então, a noção de linguagem para Sertor se aproxima dessa filosofia da linguagem mais pragmática. Nessa época, eu acho que ele tem uma marca um pouquinho mais norte-americana que outros franceses, porque ele estava lá, trabalhou lá, deu aula lá, morou ali na Califórnia durante uns anos, junto com os jesuítas lá, e trabalhou na universidade. E tem diversos trechos do livro que ele, por exemplo, compara a caminhada, um simples ato de caminhar, com a retórica. Então, ele fala, a gente constrói um percurso do caminhar numa cidade, como a gente constrói um discurso. Então, ele tem uma coisa muito pé no chão, literalmente, né? Pé no chão, literalmente. Quer dizer, o caminhar e a retórica. O que eu quero descobrir? E, de repente, descobrir coisas novas no diálogo, na paisagem. Então, ele está sempre com essa questão de fundo, de uma linguagem que funciona, ou que é construída, ou que é disputada nos seus significados. Quer dizer, ele nunca perde a dimensão do poder quando ele analisa a linguagem. Mas não é o poder do Estado, não é o poder dominante, é o poder nessa micropolítica, é o poder na vida cotidiana. Então, eu entendo assim, não sei se... Né? A fala e o escrito, ele distingue muito. O Sertor é muito craque para perceber que a escritura não é tudo, que o escrito não é tudo, o documento, ou o nosso texto também historiográfico, não é tudo. Mas ele tensiona isso com a voz, com a fala, com o oral, dizendo que o oral é que nos constitui. O mais importante da vida social é a oralidade, para o Sertor. Então, ele valoriza a oralidade. Não só o que é falado em voz alta, nos microfones da mídia, mas eu lembro que me encanta muito um trecho da Invenção do Cotidiano, onde o Sertor está aqui no Nordeste brasileiro, pessoal. Ele fala do Brasil, ele gostava, ele amava muito o Brasil. Nordeste brasileiro, e ele vai visitar uma comunidade de base, a época ali do Dom Helder, ali em Recife. Aí ele fala, quando as pessoas do povo querem falar grandes verdades, falam bem baixinho, sabe? É como se tivesse acostumado a apanhar, a calar-se. É uma espécie de tática que essas pessoas usam para... Eu não vou falar, é o coronel, eu baixo a cabeça, eu tiro o chapéu, né? Todo aquele respeito. Mas não é que não saiba, não é que não pense. Não vai falar alto para ele. Então, o Sertor fala que a gente tem que estar atento a essa voz baixa. E aprender com o povão. Aprender com o povão. Pode falar povão, no sentido povão mesmo. Aprender com o povão. Aquilo que o Marx desprezava do Lupen proletariado, o Lupen, né, lá embaixo. Não, ele fala, peraí, esse é o povão. Esse é o povo da América Latina, é o Lupen. Aqui é proletariado, é o trabalhador. Quantos são trabalhadores no Brasil? Carteira separada, sindicato, né? Bota o pé no chão. Então, o povão, cultura oral, o Sertor é muito craque, muito inteligente em mostrar essas astúcias da cultura oral. E aí é linguagem também. É linguagem onde até o tom, a intensidade da voz está contando. Por isso, talvez assim, lá no México, né, eu falava para você prestar atenção, o padre está lá com tudo falando, e a pessoa está ali rezando, baixinho, não vai interromper, não é confronto, ao mesmo tempo não é, porque tá nem aí o que o padre está falando. Está lá e o índio entra e fala e faz o ritual dele, não sei o quê. Bom, a gente perceber essas outras linguagens que estão presentes, mas que a gente na universidade muitas vezes não vê ou não escuta. Então, o Sertor, ele propõe, eu acho muito isso eu levo muito comigo, assim, um investigador mais humilde,
disposto a escutar, né? Que não chega com seu livrão de teoria embaixo do braço. Na minha época era o Capital do Marx, um livrão desse tamanho. Que lindo. A gente não chega com o livrão, a gente chega para aprender. Então, essa postura muito de humildade, de saber decifrar a lógica do outro e ver a beleza do outro. E ele enfatizou a vida toda essa questão da alteridade. Então, realmente, ele aprendeu com Derrida, aprendeu com Levinas, esse respeito muito grande ao outro que está dentro de nós, que está dialogando conosco. A linguagem é o que possibilita ou esse diálogo ou até esse silêncio da pura e simples admiração. Eu acho que é por aí que ele anda. Ok, professor, obrigado. Para mim, assim, essa pergunta, para mim, a terceira parte, ela foi mais na verdade, de curiosidade, porque ao aprofundar um pouco nessa relação entre história e etimologia, que é justamente isso que você disse de uma forma muito clara, que eu pessoalmente concordo, porque a dica de dissertor é justamente isso, é uma dica de postura do pesquisador mesmo, né? Como o pesquisador vai se posicionar em relação ao objeto e como ele vai entender esse objeto e como ele delimita até mesmo o que é o objeto da pesquisa dele. Eu acho interessante isso. E eu percebi, ao ler alguns autores contextuais que entendem o mundo como linguagem e a linguagem da experiência ou linguagem da vivência, cada uma tem suas especificidades, digamos, filosóficas e sociais, mas ambos, eu conseguia perceber um pouco disso em Dissertou. Só que eu comecei a me perguntar, cara, mas olhei todas as referências do livro Dissertou. Falei, gente, mas aqui eu não consigo perceber essa claridade. Eu vou perguntar para o Eduardo se ele realmente, na sua forma escrita, foi influenciado por esse movimento aí 60 e 70, que é essa da microanálise sociológica, a microanálise sociológica qualitativa do sujeito. Isso. Melhor dizendo, seria isso. Esse é um assunto que eu vou debater a tarde inteira amanhã, mas obrigado, me ajudou a respeito que sim, Dissertou, de certa forma, foi influenciado por esse movimento. Essa era a minha preocupação principal, porque eu percebia na escrita, principalmente nesse capítulo 2, que eu trabalho bastante Wittgenstein. Wittgenstein define que o que define o significado de uma palavra é seu uso. E eu vejo como ele manipula essa linguagem ordinária do seu dia, que são essa prática da vivência entre as pessoas, que passam a ter sentidos até mesmo para viverem, para conseguirem viver. E eu pensei, será que aqui existe implicitamente uma conexão muito profunda com esse movimento 60 e 70? E, aproveitando da questão, busquei você para confirmar essa informação, né? De certa forma, está bem claro implicitamente isso. Então, essa é uma coisa assim, igual ao Brasil, os Estados Unidos também são muitos Estados Unidos, né? São muito diferentes as suas regiões. Então, quando eu falar Califórnia, vocês devem lembrar aqueles riponga. Pensa assim, aquela coisa bem estereotipada, que eu acho que ajuda. Pensar a Califórnia do começo dos anos 70, São Francisco nos anos 70, lembra? Até a música que fala como é Flowers in the Head, né? Flores, as meninas andando com flor na cabeça em São Francisco, aquela coisa assim, The Beaches, algo do gênero. Pensa que a Califórnia conservou muito isso da contracultura no seu dia, eram as mesmas pessoas que foram se enquadrando um pouquinho mais no sistema, mas mantendo muito desse comportamento mais rebelde das comunidades. Pensa em Bob Dylan, pensa naquela turma lá, né, das comunidades da contracultura. O Sertor poderia ter chegado e não gostado, poderia não ter se envolvido, mas ele não. Ele simpatizou, ele foi atrás, ele conseguiu viver,
buscou pessoas, quem eram os padres ali. Tem um padre jesuíta, amigo dele lá dos Estados Unidos, Pergamo. Ele era um padre poeta. E esse padre e outro foram presos em 72 por estarem defendendo lá os direitos civis, protestando contra a guerra do Vietnã. O Sertão escreve textos apoiando a luta, porque foram presos, né? O padre foi preso e o irmão. Tinham pichado lá qualquer coisa contra o governo de Nixon e tal. Aí o Sertão escreve, articula a resistência, assina manifesto para soltar. Então, ele estava ali envolvido com essas questões. Essas questões sociais, para ele, eram questões existenciais. Talvez como um pastor, uma coisa, uma missão que ele tinha. E ele, de fato, gostava desses movimentos críticos. Como ele foi se envolver lá em 68 na França, ele se envolveu com os guerrilheiros aqui, não na guerrilha, mas digo, apoiando, né, a luta dos sacerdotes e dos torturados no Brasil, também lá nos Estados Unidos, também a questão indígena. Nos anos 70 ele escreve apoiando as lutas indígenas. Então, ele está envolvido muito com a luta do presente, a partir, sim, desse que a gente chama dos oprimidos, os excluídos, os explorados. Ele sabe onde ele coloca o saber dele. Ele sabe onde ele coloca a influência dele, a função social dele. Ele sabe quem ele apoia, muito claramente na vida. Então, de fato, ele estudou mulheres possuídas pelo demônio, estudantes que não tinham a vez da verdade sendo o principal da universidade, né? Não tinha a voz da verdade sendo o fundamento da universidade. Ele estudou místicos que foram excluídos e perseguidos da igreja. Ele estudou esses consumidores que seriam a parte fraca do sistema capitalista, valorizando-os. Então, sempre ele sabe fazer a polemologia do fraco. Ele sabe dar uma luz para aqueles que estão calados ou desempoderados. E eu acho que isso é outra questão ética que a gente não pode separar da ciência hoje, no século XXI. E que ele traz para o jogo, traz para o tabuleiro, né? Mais algum questionamento? Alguém tem mais alguma pergunta, um comentário, quer fazer uma fala? Fiquem à vontade, pessoal. Aproveitem o momento, gente. É agora. O pessoal está encabulado? Pessoal, podem fazer algum comentário em relação à palestra, o que vocês acharam, se vocês já leram, acertou ou não, se algum professor já passou, fiquem à vontade. Todo mundo tímido. Já vi que o Renato salva, né? Até nas nossas aulas, né? Depois todos mais participativos. Gente, por favor, parem com essa questão de ficar envergonhados, porque afinal de contas são oportunidades únicas. Uma coisa quando a gente está com o professor em sala de aula, que a gente sabe que vai encontrar na próxima semana, certamente, então tem chance de, né, de perguntar de novo. Agora, nós não sabemos quando vamos ter a oportunidade de falar de novo com o professor Eduardo. Então, aproveitem. Olha, que bom, Gabriela. Gostei muito da aula, no princípio, muito bom. Eu acho que o pessoal está aí acompanhando também o que está no chat. Então, deixa eu comentar um pouquinho, ninguém perguntou. Eu parei no slide, é mais um slide. Eu parei no que eu ampliava muito o campo da crença, ou do crer. E é preciso que talvez a gente volte um pouquinho para falar, mas não tem um específico da religião ou do religioso, como a gente gosta mais de falar hoje. Eu acho que tem no setor um campo específico do religioso, né? Que tem a ver não com o dogma, ou com a igreja, ou com a hierarquia, mas justamente com o não saber, com o limite. Então, no trecho da inversão no cotidiano, depois dessa parte da crença,
onde ele comenta mais a religião em si mesmo, ele entra no assunto da morte, do limite, do não saber, e ele acha que tudo bem, o Flamengo até morrer, o Corinthians, ou o shopping, ou a política e o partido, mas assim, esse aspecto do além, do pós-morte, o destino último da vida, aquela coisa, ninguém entra, permanece um aspecto da religião. Esse eu acho que é um aspecto importante. E outro é assim, é que talvez essa fome espiritual que ele tanto trabalhou da mística, da espiritualidade, portanto, do não saber, porque mística ao pé da letra tem a ver com o silêncio. Mio em grego é calar-se, fechar a boca. Então, é aquilo que eu chego no meu limite e me calo, e fecho a boca, e aprendo a escutar. Então, o Sertor acha que isso é fundamental no limite com a transcendência, com aquilo que a sociedade não vai nos oferecer de fato. Então, o sentido, vamos chamar assim, um sentido último da vida, último não no sentido de tempo, mas no sentido de mais profundo, aquilo que as pessoas buscam tanto e que o consumo não vai dar, o que o esporte não vai dar. Então, ele colocaria essa questão de maneira muito dinâmica, porém, não que não haja um específico no campo do religioso ou da religião, mas para ele caminharia muito para essa experiência com o infinito, algo meio que romântico, né? Com o silêncio, com o além, mas nunca com aquilo que as igrejas, as instituições religiosas fazem com esse sagrado, com esse além, com esse transcendente. Né? Um amigo que conheceu o Sertor, ex-padre, ele me falou que uma vez ele estava chateado e conversou com o Sertor, falou, não, esse Papa, João Paulo II, esse Papa aí não vai estar reprimindo lá na América Latina, a libertação e tal, e sei lá o desabafo dele, né? E aí o Sertor falou, mas por que você está preocupado com isso? Não é Deus que importa? O Sertor falou assim, não é Deus que importa? Não sei quem é Deus ou o que é Deus, mas assim, não é Deus que importa? E por que está preocupado com Papa, com política, com ação, com não sei o quê? Então, preste atenção naquilo que é fundamental, às vezes. Né? E eu acho que isso o Sertor nunca perdeu essa perspectiva, né? De algo mais específico, que dê um caráter ao mundo do religioso, só que, olhando a partir dos sujeitos, é sempre nessa dinâmica do investimento. Ou seja, se hoje eu estou investindo ali num grupo religioso, amanhã posso estar investindo sim no esporte, até na academia de ginástica, né? Para falar algo assim meio diferente. Né? Eu estou investindo na academia de ginástica, no corpo, e de repente também no espírito, também na alma, na cultura, na música clássica, na música popular. Para ele é muito dinâmico, porque ele parte da noção de crença e de fé ligada a esse investimento em um objeto. Agora, não que não exista no campo da religião, acho que é bom fechar assim, para não deixar amplo, algo que seja muito específico. Só que esse específico do religioso, ele coloca sempre no limite, sempre no não saber, no silêncio, naquilo que a gente não sabe falar, mas tem que falar sempre disso. A gente que não consegue falar, não tem autoridade para falar da força sagrada, mas tem que falar sempre disso, porque também o sagrado, de alguma maneira, move as sociedades e as culturas. Né? Então, essa visão acho que é importante para não deixar tão amplo. Muito bom. Gente, mais perguntas? Marco Antônio, muito bom. Com certeza, obrigada. Gente, vamos aproveitar. Realmente a introdução foi ótima. Só fazendo um comentário, professor Eduardo, uma cena que enquanto o pessoal manda alguma pergunta, eu vou fazendo um comentário aqui. Quando eu cheguei na Ibero-Americana, uma cena que me impactou muito, que na entrada do departamento de História, tem um quadro enorme, de quase 1 metro de diâmetro,
em homenagem a Dissertou, né? E Dissertou, no início do programa de história de lá, né? Dissertou, teve uma participação muito grande na formação da graduação, da pós-graduação em história lá. E o programa tem concentração em história do tempo presente e cotidiano, em homenagem a Dissertou. E eu percebi, assim, que, de certa forma, eu não sei se é questão desse endeusamento que acontece, eu não vejo assim, eu vejo em questão de reconhecimento mesmo, porque até mesmo pelo aquilo que ele colaborou, pelo aquilo que ele trouxe, né? Eu percebo que, por mais que nós conheçamos assim a produção de Sertor, mas no sentido prático da pesquisa, ainda tem muita coisa a ser aprofundada, principalmente na leitura de Sertor. E um dos melhores seminários que eu tive na minha vida acadêmica foi também no Cormex, no Colégio México, sobre a história do cotidiano no México, a partir trabalhando a perspectiva de Sertor, porque quando a gente fala história do cotidiano, todo mundo imagina que nós estamos falando só de Sertor. Não. A partir da década de 30, 60, com a virada linguística, o cotidiano, a sociologia linguística em geral, ela aparece à tona em vários pensadores. Mas eu vejo, sim, que por mais que nós tenhamos um grande reconhecimento do personagem, da pessoa dele também, que vivia o que pensava, na verdade, ele vivia o que pensava e pensava a partir do que vivia. Eu acho que a melhor frase a se dizer é isso. Principalmente aqui no Brasil, eu vejo que nós temos muito a aprofundar ainda como um recurso, como uma perspectiva metodológica de pesquisa, como um posicionamento. Ainda se tem muito que aprofundar nisso. Por mais que, de certa maneira, já esteja meio consolidado dentro dos cânones da história, porém, tem muito mais coisa do que, que o livro escrito da história, que eu creio que podemos aprofundar, sim. Então, lá no México é raro isso, é pouco, né? O pessoal aqui da FAGE, também dos jesuítas, alguns conheceram ele, conversaram, mas essa geração final está indo embora, né? Então tem os estudiosos agora. Tem um doutorando da Federal Fluminense que vai defender, acho que em junho, e está fazendo um trabalho espetacular. Teve lá na França, foi lá na Savoia, foi na Casinha do Sertão, aquela coisa toda, porque ele quer falar do jovem Sertão. Ele quer entender como é que aquele jovem se tornou o famosão, né? o pós-anos 70. E vai ficar um doutorado maravilhoso. Está terminando aí, não está publicado, não está defendido ainda não. Chama Cristiano, mas já vai defender. O pessoal lá da Ibero-Americana tem uma revista, então quem lê espanhol, vale a pena, historiografias. Isso. Muito boa, com vários artigos sobre o Sertor, números sobre ele. É o Mendiola é editor da revista há algum tempo e publicou muita coisa, e é fã e escreveu. Tem um argentino bom, Frei Romil, fez o doutorado sobre o Michel Sertor lá na França, com acho que o Chartier orientando, sabe? As coisas chiques, assim, bonita. E ele está na Argentina também publicando muito, estudos atuais e aplicando. E a gente tem todo um campo hoje para procurar. O autor morto, o autor falecido, vantagens e desvantagens, né? A gente já consegue ter uma visão mais geral da obra e do pensamento. Eu ainda acho, para mim, pelo menos, para minhas pesquisas, fala muito. Mas não que seja algo exclusivo. E ele mesmo, né? Uma frase dita engraçada. Alice Girard, ela tem uma frase de um brasileiro que foi aluno do Michel de Certeau, que ela cita em vários textos, que o brasileiro falou assim: ele era um mestre que nunca quis ter discípulos, né? Ela nunca dá o nome do sujeito, mas eu acho que é
o Baeta Neves, que foi um antropólogo, eu acho que era, né? Pela influência, assim, o Baeta Neves, que foi lá professor do Museu Nacional, né? Luiz Felipe Baeta Neves. O mestre que nunca quis ter discípulos, ele achava que, assim, os conceitos, eu falo assim, me inspira hoje, mas para ele o conceito, ele fala, ele tem uma parte até irônica, ele fala conceito nas ciências humanas deveria ser igual um carro, ele brinca, fala igual um carro que você faz test drive, e você corre ali, acelera, freia, testa, pronto, larga e vai para outro melhor, se for o caso, sabe? Ele fala, pega o carro e dá uma volta. Para ele, o conceito é isso. Deveria haver uma fidelidade a uma escola. Ele é um mestre que não queria ter discípulos, né? Ele não quer fazer uma escola de pensamento, nunca quis, né? Apesar de ter influenciado tanta gente boa. Eu, rapidinho aqui, citei alguns nomes, podia citar vários, né? O Hartog, que hoje escreve sobre o Sertor também, o Sertor estava na banca do François Hartog, que é um autor tão importante hoje, ajudou a formatar o tema do Espelho de Heródoto, que é a questão do outro na escrita de Heródoto. Estava lá o Sertor influenciando, né? A Danielle Verger, que é uma das principais sociólogas da religião hoje, ela, jovenzinha, foi procurar o professor Michel, olha aí, me ajuda. Ele foi lá, ajudou. Ele era muito, muito aberto a receber todo tipo de pessoa, a ajudar. A gente tem autores brasileiros que ele ajudou a publicar. É o caso, por exemplo, da professora Kátia Matoso, publicou Ser Escravo no Brasil, primeiro lá na França e depois aqui, porque o Sertor leu a obra dela, ela fez doutorado lá com o Prodel, e ele leu a obra e achou fantástico, pela maior força para poder uma editora publicar por lá, entre outros. Então, ele estava sempre por ali, nesse meio. Pessoas hoje que são famosas, que ele ajudou a dar os primeiros passos. Então, é um sujeito que, mesmo como sombra, está presente em muita coisa que a gente lê. Né? Pierre Nora, não cansa de elogiá-lo, né? Entre tantos outros. Então, para mim, é um autor que permanece vivo, de muitas maneiras, e me instigando, principalmente hoje, esse desafio de a gente reunir de novo um pouco teoria do conhecimento e ética, epistemologia, metodologia, e essa postura de defesa da justiça social, da igualdade, dos valores que são valores de fundo cristão, que foram secularizados, né, essa história europeia, e que o setor não se cansou de defender toda a vida, toda a vida. Né? Até os últimos momentos da vida ele estava ali engajado, se dando, se doando. O François Docet termina o livro dele, que eu não gostei do final do livro. O livro é excelente, a biografia. Mas no final ele fala, não, um sujeito que se queimou, sabe? Foi se destruindo para ajudar os outros, não cuidou da própria doença e foi lá trabalhando, como uma vela, que se queimou, no caso, como se fosse uma vela, né? Acesa, né? Que vai morrendo. Mas eu acho um final muito triste terminar assim, o livro ele terminou assim, mas eu não concordo, não. Eu acho que essa capacidade de se dar é fundamental, porque a gente tem uma função social, muitas vezes, insuspeita. Nós da universidade também. Fiz tanto autocrítica nossa, mas, poxa, como é importante a gente estar ali hoje com o nosso gravadorzinho, não é mais o gravador, é o celular. Vai estar ali procurando, Dona Maria, seu Zé, né? Fala um pouquinho da história. Não tem nada para falar, não, meu filho. Tem, fala um pouquinho como é que foi. E aí buscando, como o Washington fez no mestrado, doutorado dele também, né? A partir da Folia de Reis. Então, a gente também tem essa função de trazer toda essa cultura, sabedoria, conhecimento para o nosso campo da universidade, do escrito, do diploma, do oficial, né? Do reconhecimento legítimo que a sociedade nos dá. Mas eu acho que nos convoca a fazer esse trânsito, né? Esses intercâmbios. Então, isso, para mim, não morre. A ética e o conhecimento têm que estar sempre de mãos dadas. Eu acho isso uma lição fundamental. Ok, concedo a palavra à professora Ana Raquel, para ela finalizar.
São 5h28, né? A gente tem no cronograma até às 5h30. E eu, pessoalmente, agradeço a todos os alunos que atenderam ao nosso convite, que estão até agora aqui conosco. Esperamos colaborar com vocês plenamente. Amanhã, de certa maneira, eu darei continuidade ao evento. Creio que será de extrema importância a opinião de vocês também amanhã. O professor Eduardo hoje deu a introdução, basicamente, a tudo aquilo que o evento em si está discutindo, e que amanhã trarei algumas práticas de pesquisa, praticando e exercitando, e, na verdade, intentando essa ótica de partir daqueles que muitas das vezes não estão sendo visualizados, como são seus sistemas, suas práticas, seus processos, como que é construída as suas relações, os seus registros, como ser e estar em um espaço e também sentir o tempo. Então, agradeço a todos, espero ver todos amanhã. Agradeço ao professor Quadros, foi extremamente flexível com as datas e tudo, ao pedido meu e da Raquel também. Eu sei da sua ocupação enorme, professor, com a pós, com a graduação e suas outras questões de pesquisa que estão em pauta nesse momento. Agradeço de coração e fico muito feliz e satisfeito em completar 10 anos trabalhando ao seu lado novamente e aprendendo com você novamente, porque, afinal de contas, no caso de dissertou, você não se aplicou, né? E, de certa forma, herdei, sim, a sua tradição de raciocínio e, de certa forma, quem sabe um dia discípulo, quando eu consiga essa polidez acadêmica. Para mim foi uma honra, aprendizado. Professora Ana Raquel. Bom, eu só tenho a agradecer também, professor Eduardo, realmente foi espetacular poder, no caso, trocar um pouco dessas informações aí sobre o setor, muito mais ouvir do que trocar, né, porque, a bem da verdade, a sua exposição, ela foi tão pontual no sentido de realmente trazer a não, mais do que a teoria, mas o homem, e eu achei isso muito interessante, né, e eu só espero, de alguma forma, que isso tenha plantado uma sementinha na cabeça dos alunos, das pessoas, enfim, que participaram hoje, e quem, de repente, não conhecia, né, o seu tenha curiosidade e aprofundar, então, o conhecimento. Agradeço muito, então, a sua participação, agradeço ao Washington também por, né, nos ter colocado em contato, ao Renato, meu querido aluno, que sempre, né, auxilia em tudo que é relacionado a essa parte aí de tecnologia. O que nos salva é a juventude, né, Renato? Isso. Acho maravilhoso. Mas agradeço bastante e, claro, aproveito o momento para convidar aqui todos os participantes estejam amanhã também, porque, afinal de contas, agora é o que o Washington falou, né? Nós vamos ver, digamos, na prática, ou seja, exemplificar, né, a utilização da teoria numa pesquisa especificamente. Claro que eu sei que o Washington vai para além disso, né? Ele também é uma pessoa que gosta, né, de contextualizar, não ir só à pesquisa. Eu sei que ele vai aprofundar também uma parte metodológica, né, teórico-metodológica, que eu acho extremamente importante, até porque é pouco conhecida por grande parte das pessoas, e aí eu acredito que vai ser também uma grande contribuição. Por isso, eu já faço o convite a que todos realmente estejam amanhã e que se animem para perguntar, para participar, tá? Porque tem que aproveitar esses momentos. Obrigada, professor Eduardo. Obrigada, Washington. Obrigada a todos. Eu agradeço. Obrigada, doutora Ana Raquel, pelo espaço. Obrigada, então.